Edgar abriu seu notebook e começou a ler seus e-mails. Mal tinha chegado em casa e já recebeu uma notícia de que uma das suas franquias iriam fechar. Então se enfiou dentro de seu escritório e voltou a trabalhar. Papai, papai! O homem ouviu seu filhinho o chamando. Vem brincar comigo, papai! Lá dentro do escritório, o ricaço gritou. Não posso, Louie. Papai tá ocupado agora. Acontece que Edgar, de 38 anos, era dono de uma grande rede de restaurantes de luxo em São Paulo e tinha vários estabelecimentos espalhados pelo país. Ele administrava tudo sozinho desde que sua mulher, Stella, faleceu. Portanto, era um homem extremamente ocupado e não conseguia dar muita atenção para o filho que tinha apenas 3 aninhos de idade. Estava sempre no trabalho ou em viagens de negócio, e quem ficava dia e noite com o menino era sua governanta, Silvia. A senhora bateu na porta do escritório do milionário e disse: Senhor, acho que você deveria dar uma parada, não? Venha jantar com a gente e brincar um pouco com o Louie. Edgar sabia que deveria estar aproveitando seu pequeno, mas realmente tinha muito trabalho a fazer. Então explicou que só iria terminar uma pendência e ficaria com eles. Obviamente, o empresário demorou mais do que o pequeno Louie pôde aguentar. E quando finalmente saiu daquele escritório, seu filho já estava dormindo. Edgar, você trabalha demais, falou Silvia, alertando o homem. Seu filho sente muito sua falta. E desde que a dona Stella se foi, ele vive perguntando onde o pai dele está. Você tem que aproveitá-lo, pois eles crescem tão rápido. Eu sei, Silvia, mas você sabe como é minha vida. Se não sou eu, ninguém toca esses restaurantes. E aí meu filho não vai ter onde morar. Falou o homem, dando uma desculpa. Ah, para de ser dramático, Ed. Eu te conheço desde que era um bebê. Quando sua família me contratou, já era rica e você conseguiu ficar mais ainda. Você tem total condição de contratar um gerente para administrar as finanças enquanto você curte o crescimento do seu único filho. Ok. Eu vou pensar nesse assunto. Falou Edgar, cheio daquela bronquinha que a senhora sempre dava nele quando ele não ficava com o pequeno Louie. Os dias se passaram e então chegou o aniversário da criança. O ricaço tinha combinado de viajar para Disney com o filho e a senhora. Ele viajava o tempo todo, mas nunca com Louie. E desde que sua esposa faleceu há 1 ano, se enfiou no trabalho e esqueceu de viver a vida e aproveitar as coisas que realmente importavam. Entretanto, quando já estavam todos de malas prontas, Edgar recebeu uma ligação que o fez pular de felicidade. Alguns investidores queriam fazer uma reunião de última hora para falarem da abertura de uma franquia no exterior, em Paris. Como seria a realização de um sonho para o milionário, pois sua rede de restaurantes era apenas de nível nacional, não poderia de forma alguma perder essa oportunidade. Então falou para Silvia que ela teria que viajar sozinha com Louie. A senhora ficou brava e disse: Mas Ed, remarca essa reunião. Poxa, seu filho só faz 4 anos uma vez e você prometeu isso a ele faz tempo. Silvia, eu não posso simplesmente pedir aos investidores. Olha, vocês esperam aí, viu? Que eu vou levar meu filho ali na Disney e volto em 5 dias. Até lá eles já vão ter achado outro restaurante para levar para Paris. É a chance da minha vida. Não dá para eu jogar fora por causa de um aniversário. Explicou o homem. Silvia se calou e o olhou por um momento. Edgar odiava quando ela fazia aquela cara. Ele sabia que ela estava certa, mas não tinha escolha. Então assinou uma autorização e mandou que a governanta e seu filhinho fossem para a viagem sem ele. Filhão, vem aqui. O papai não vai poder ir para a Disney mais com vocês. Mas eu queria você, papai. Falou o garotinho chorando. Edgar o abraçou e disse: Eu sei, meu filho. Só que o papai precisa fazer uma coisa muito importante. Mas eu prometo que, quando você chegar, eu vou com você para onde você quiser. Tá bom? O empresário deu um último abraço no menininho e o entregou a Silvia, que o olhava decepcionada. Ele se despediu da senhora e pediu para que ela o avisasse quando chegassem lá. Colocou os dois em seu jatinho particular e foi embora para se aprontar para sua reunião. O garoto teria todo o conforto lá, como sempre. Além de Silvia, que estava sempre ao seu lado,
Toda a tripulação do jatinho de Edgar estava lá para servi-los. Então o homem não se preocupava com o bem-estar dos dois. Sabia que estavam em boas mãos, pois era para isso que ele trabalhava tanto. De certa forma, para o ricaço, esse raciocínio aliviava sua culpa de não estar presente em vários momentos importantes da vida do filho. Então o empresário foi fazer sua reunião, enquanto Lu e Sylvia decolaram. Porém, Edgar não sabia que aquela seria a última vez que os veriam. Depois de passar a tarde toda resolvendo os trâmites para abrir sua franquia em Paris, o ricaço voltou para casa todo feliz e orgulhoso pela conquista. Agora sim, de acordo com ele, poderia pensar em passar a administração para um gerente e curtir a vida com o filho, pois com um de seus estabelecimentos numa das cidades com a maior e melhor gastronomia do mundo, sua fortuna triplicaria e não teria que se preocupar com mais nada. Edgar então se sentou em seu sofá e se acomodou. Nem se lembrava qual tinha sido a última vez que se aconchegou ali, já que só ficava naquele escritório. Pegou seu celular e olhou para ver se tinha alguma mensagem de Sylvia dizendo que já tinham chegado. Que estranho, pensou. Ela já deveria ter avisado que pousaram. Tinham que ter chegado há 2 horas. Edgar tentou ligar para a governanta, mas sempre ouvia que estava fora de área ou desligado. Pensou que talvez Louis se animou tanto que já foram passear um pouco e que a senhora tivesse esquecido de ligar o celular depois do voo. Depois de 1 hora, o homem começou a ficar preocupado de verdade. Já estava na 30ª ligação e nada. Começou a ter um pressentimento ruim, mas sempre tentava se acalmar. Calma, Ed. Eles estão bem. Só devem estar atrasados. Logo ela vai me ligar e vou falar com meu filho. Esperou mais meia hora e então decidiu ligar no hotel em Orlando, nos Estados Unidos, onde eles deveriam estar hospedados. E foi aí que seu coração gelou. Sylvia e Louis não tinham dado entrada ainda e os funcionários do hotel estavam aguardando. O milionário ficou parado por um instante, imaginando o que poderia ter acontecido. Então entrou em contato com a empresa de aviação responsável por seu jatinho e foi então que aquele homem, aquele pobre homem, ouviu a pior das notícias. Senhor Edgar, nós lamentamos informar, mas a torre perdeu contato com o seu jato já faz algumas horas. Pelas coordenadas que temos aqui, eles nem saíram do Brasil. O sinal sumiu em algum lugar do Mato Grosso. Já entramos em contato com a polícia da região e bombeiros e estamos aguardando novas informações. O empresário estava catatônico, paralisado. Não emitia qualquer som e por um momento nada passou pela sua cabeça além de uma coisa: seu pequeno Louis. Lágrimas começaram a cair dos olhos daquele homem, sentado no sofá, olhando para o nada. Ele só conseguia pensar o que tinha acontecido com seu filho, porque ele não foi junto, porque ele tinha deixado o pequenino viajar sozinho. Então, sem pensar 2 vezes, pegou a localização das últimas coordenadas obtidas pela torre e comprou uma passagem aérea de última hora para Cuiabá, que era o local mais próximo de onde o sinal havia sumido. Chegou lá em aproximadamente 2 horas e se hospedou em um hotel. Estava em contato o tempo inteiro com a central e com os policiais que investigavam a área. A cada hora que se passava sem notícias de seu filho, Edgar ficava mais angustiado. Pela primeira vez desde que sua esposa se foi, ele, que não era um homem muito religioso, pediu a Deus que não levasse seu pequeno Louis. Edgar sentia que algo muito ruim tinha acontecido. Apenas 2 dias depois, foram achar o avião caído em uma floresta em algum lugar a cerca de 220 quilômetros da capital. Foi o terror para o homem. Ele viajou até o local com os policiais e quando chegou lá ficou horrorizado. Seu jatinho estava destroçado, com metade dele para um lado e outra quilômetros depois. Todos ali, a tripulação e Sylvia, não tinham sobrevivido. Edgar gritava e chorava, apavorado com o que estava vendo. Os policiais e bombeiros tentaram acalmar o homem, mas ele estava inconsolável. Ele perguntou inúmeras vezes onde estava seu filho, mas então deram a pior notícia que ele poderia receber. Edgar, infelizmente não temos uma forma menos dolorosa de dizer isso, mas não encontramos o corpo de seu filho. Achamos que ele foi atirado para fora do avião quando bateu no solo.
Como ele tinha apenas 3 anos, não acreditamos que tenha sobrevivido. Era muito pequeno. Seu corpo não aguentaria o impacto. Não parava de jorrar lágrimas daquele pobre homem. Tiveram que o levar de volta para Cuiabá, pois ele estava fora de si. Não, por que, Deus? Por que levou meu filho? Já não bastava ter tirado minha mulher de mim, agora meu pequenino também. Não! Pensava o empresário desolado. Quando deram todos por falecidos, Edgar voltou para sua casa em São Paulo e se enfurnou lá por meses. Não aparecia mais em seus restaurantes e deixou tudo com seu novo gerente, que teve que tomar conta durante o luto do homem, que parecia ser eterno. Enquanto isso, em uma vilazinha chamada Santo Afonso, no Mato Grosso, estava Ariel. Ela era uma mulher jovem, de uns 35 anos, que prestava serviços domésticos na casa dos idosos da vila que não tinham mais condições de fazer muita coisa. Ela os ajudava com o almoço e a limpar a casa. Era muito bondosa e gentil com todos, e quando queria espairecer, Ariel fazia longas caminhadas e trilhas pela floresta. Seguia até um riacho que tinha a alguns quilômetros de sua vila e acampava lá durante uns dias. Um dia, em uma de suas aventuras pela floresta, a mulher ouviu um barulho, como se fosse um choro de uma criancinha, e foi atrás. Quando chegou no local, ficou horrorizada com o que viu. Lá estava o garotinho de Edgar, Louis, todo sujinho, machucado e com medo. "Oi, meu bem, de onde você veio?" disse a moça correndo e agasalhando o garotinho. Ariel estava desesperada com aquela situação. Não fazia ideia de como aquela criança tinha parado ali. O levou às pressas para a única médica da vila e cuidou dele até que se recuperasse. O garotinho, traumatizado, não conseguia dizer nada sobre o que havia acontecido. Não sabia explicar de onde era e nem quem eram seus pais. Só conseguiu dizer seu nome quando ela perguntou. Por esse motivo, ficou impossível que a mulher descobrisse como encontrar a família dele. Depois de um mês cuidando do menino, Ariel já tinha se afeiçoado a ele. E após diversas pesquisas fracassadas sobre aquele garotinho ou sua família, a mulher, que tinha o sonho de ser mãe, decidiu ficar com ele e criá-lo como seu próprio filho. Enquanto isso, em São Paulo, Edgar chorava dia e noite. Sofreu por vários meses até conseguir se levantar da cama. Ele estava devastado desde a morte de sua governanta Silvia e seu filhinho Louis. Eles eram a única família que tinha restado para o homem, que agora já não tinha mais ninguém. Como ele não poderia ficar em luto para sempre, Rangel, seu gerente, que estava administrando sua rede de restaurantes de luxo, pediu para que ele voltasse a trabalhar. Assim poderia ir se recuperando daquela tragédia e voltando à sua vida. Porém, o que Rangel não entendia era que nunca mais a vida daquele pobre homem seria a mesma. Sua vontade de viver tinha se esgotado, suas forças tinham se desvairado. Ele não queria mais comer ou beber. Ficou meses sem lavar o cabelo ou se barbear. Estava deplorável. Então um dia teve um sonho. Louis corria feliz por uma floresta, ria e se divertia com uma mulher que Edgar achou ser Estela, sua falecida esposa. Eles estavam tão felizes juntos que, ao ver aquilo, lhe deu paz. O milionário acordou naquele dia sentindo que seu filho estava bem, onde quer que estivesse, pois agora estava com a mãe. O que ele não sabia era que a mulher de seu sonho não era Estela, e sim Ariel, que cuidava do menininho com todo o amor e carinho que uma mãe poderia dar. Após esse evento, Edgar se levantou, tomou um banho como nunca antes, se barbeou e cortou seu cabelo, que já estava chegando nos ombros. Colocou seu terno, passou um perfume bem cheiroso e foi para seu restaurante. Todos lá o cumprimentaram e comemoraram sua volta. Ele realmente estava de volta agora. Queria honrar o filho e voltar a viver, assim como o viu fazendo em seu sonho. Então, 2 anos se passaram, e Ariel e Louis eram como mãe e filho. Se amavam muito e o garoto adorava viver naquela vila. Santo Afonso era um local pacato a sudoeste de Cuiabá, no Mato Grosso, cerca de 250 quilômetros da capital. Tinha pouco mais de 3.000 habitantes, e todos ali se conheciam. Quando o pequeno Louis chegou à cidade, fez a alegria daquelas pessoas,
pois a vila não tinha muitas crianças novinhas. Era composta majoritariamente de idosos e adultos da idade de Ariel. Portanto, quando a mulher começou a criar o garotinho como se fosse seu e levá-lo à casa dos velhinhos que ajudava como empregada, todos se apaixonaram por ele. Ele era muito educado e gentil, assim como sua mãe Estela havia sido. Entretanto, 2 anos depois, Luís já estava com 6 anos e as coisas começaram a apertar financeiramente para Ariel. Ela queria poder dar uma boa educação para o seu filho e dar uma maior qualidade de vida a ele, num lugar com mais oportunidades. Foi aí que, aconselhada pela médica da vila, que era muito sua amiga e que já tinha morado em São Paulo, decidiu ir para lá, tentar uma vida melhor. Como ela tinha habilidades impressionantes de faxina e era uma cozinheira de mão cheia, pensou em tentar um emprego nesse ramo. Chegando em São Paulo, alugou um quarto onde ela dormia com seu filho, pois não tinha condições de ficar em uma casa ou um apartamento só deles. Deixava seu filho em casa com a senhorinha que morava lá e ia entregar seu currículo nas casas e restaurantes, tentando o trabalho como empregada ou cozinheira. Como a mulher não tinha terminado nem o ensino médio, pois precisou trabalhar e sustentar seus pais quando eram vivos, estava ficando difícil encontrar um local onde sua escolaridade não fosse um problema. Até que um dia, quase um mês depois de tanto procurar, ficou sabendo que um restaurante estava precisando de faxineira. Foi até lá e, por pura coincidência do destino, era um dos restaurantes de luxo de Edgar. Ela foi entrevistada pelo próprio empresário que gostou muito dela desde o início. Ariel era muito bonita e ele se simpatizou com ela. Como era muito comunicativa e sabia vender seu peixe, convenceu o milionário de que era muito eficiente e que faria um ótimo trabalho de faxineira em seu estabelecimento. Ele gostou da atitude dela, pois apreciava pessoas que prezavam por fazer seu melhor trabalho, independente de qual fosse. Então a contratou. Como o salário em um lugar luxuoso como aquele seria muito bom, Ariel conseguiu alugar um apartamento pequeno só para ela e seu filhinho Louis. O colocou em uma escolinha melhor e estava conquistando cada vez mais a admiração de Edgar, que via o quanto aquela mulher era trabalhadora e eficiente. Até que um dia, um dos chefes do restaurante ficou doente e acabou faltando. Era um dia importante, pois o ricaço iria receber alguns empresários em seu estabelecimento e ficou preocupado com o quanto a falta de seu funcionário iria prejudicar na rapidez da saída dos pratos. Estava tudo uma loucura. Então, quando Ariel viu que o pessoal não estava dando conta, largou suas vassouras e simplesmente começou a cozinhar os pedidos dos empresários. O povo ficou perplexo, pois ela estava mandando muito bem. E quando aqueles homens comeram sua comida, ficaram encantados com o sabor e a apresentação daqueles pratos. Edgar ficou admirado com a mulher, que além de linda, era uma perfeita cozinheira. Resolveu promover a empregada para chefe de seu restaurante e não se arrependeu disso, pois as vendas triplicaram depois da entrada de Ariel. Não passou muito tempo e Edgar se apaixonou por Ariel, que compartilhava do mesmo sentimento. Em um de seus encontros, ela o avisou que tinha um filho e o ricaço ficou muito feliz, pois queria ser para ele o pai que nunca tinha sido para seu pequenino. Mas o milionário não tinha ideia de que o destino estava prestes a lhe dar uma segunda chance. Ela sabia de toda a trágica história da morte de sua esposa e filho, mas não sabia o nome deles. Então, um tempo depois, Ariel e Edgar acabaram ficando juntos. Após um mês de relacionamento, a mulher já sentia que era hora de seu namorado conhecer seu filho, pois sentia que ela estava pronta para apresentar seu bem mais precioso à pessoa que um dia poderia vir a ser seu marido. Mas ela nunca poderia imaginar que no momento em que os dois se viram, Edgar cairia de joelhos e começaria a chorar inconsolavelmente. Louis, é você, meu filho!" gritou o homem sem acreditar em seus olhos. O garotinho demorou um pouco para reconhecê-lo, mas depois que se lembrou de seu pai, correu para os seus braços e começou a chorar. Papai, que saudade, papai!" disse o garoto, sendo envolvido pelo abraço apertado do homem. Ariel estava paralisada e perplexa com aquela cena. Simplesmente não podia acreditar. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos,
pois o que via era emocionante e trágico ao mesmo tempo, já que por um segundo pensou que perderia seu filho. Mas, para a alegria de todos, Edgar se levantou após abraçar muito seu pequeno Louis e, se dirigindo até a amada, a beijou e a envolveu em seus braços, agradecendo imensamente por ter trago seu filho de volta e devolvido a ele a vontade de viver. Os dois se casaram um tempo depois, e os três, Edgar, Ariel e Louis, foram felizes como uma linda família unida pelo destino que se tornaram. Jéssica estava em seu quarto se arrumando, pois iria sair com suas amigas para o carnaval. Fez uma maquiagem brilhante e chamativa, colocou seu lookinho colorido e fluorescente e estava se preparando para ir quando sua mãe bateu na porta. "Filha, você tem mesmo que ir hoje? Já foi em todos os outros dias. Poderia ficar em casa um pouco comigo. Sabe que hoje eu estou com bastante dor", disse Dona Heloísa. "Ah, mãe, se enxerga. Óbvio que eu não vou ficar aqui mofando com você em plena noite de carnaval. Eu não sou babá", respondeu a garota arrogante, deixando a senhora entristecida. Acontece que Jéssica era uma jovem ambiciosa, que sonhava em ter uma vida luxuosa e glamurosa. Sempre foi muito mimada e acostumada a ter tudo o que queria, sem se importar com as consequências de seus atos. Era filha de pais mais velhos. Dona Heloísa já tinha 70 anos e era viúva de Jonas, que faleceu aos 80. Mas quando o senhor era vivo, tratava a filha como uma princesinha e dava tudo o que ela queria, o que fez com que ela crescesse achando que o mundo deveria estar aos seus pés. No entanto, Dona Heloísa nunca concordou com o jeito como seu amado a criou e sempre pegou no pé da menina. Por esse motivo, Jéssica sempre achou sua mãe muito chata e depois da perda do pai, seu relacionamento com ela desandou. A jovem tinha 23 anos e andava com um grupo de amigas ricas e sofisticadas, que valorizavam muito o status social e a aparência física. Mesmo sendo a menos favorecida financeiramente do grupo, Jéssica fazia de tudo para impressionar as garotas e ser aceita. Ela era mesquinha e egoísta, sempre pensando em si mesma e em seus desejos. Gastava o dinheiro da aposentadoria da mãe sem qualquer remorso, não se importando com as necessidades e cuidados que a mãe idosa precisava. Seus sonhos eram todos voltados para o glamour e as festas, ignorando completamente a importância da família e da responsabilidade. Jéssica tinha um jeito arrogante e prepotente, se achando superior aos outros. Era capaz de humilhar e ofender quem estivesse em seu caminho, sem qualquer compaixão. Porém, essa atitude só mostrava sua insegurança e insatisfação pessoal. Ela se esforçava demais para impressionar as amigas, comprando roupas caras e indo em festas exclusivas, mesmo que isso significasse gastar todo o dinheiro que sua mãe tinha e até endividar a pobre senhorinha. Sempre tentava se destacar do grupo, buscando elogios e reconhecimento. No entanto, Jéssica não percebia que suas atitudes estavam afastando as pessoas de sua vida. Quando a Dona Heloísa precisou de sua ajuda, ela mostrou sua verdadeira face, querendo deixar a mãe sozinha para curtir o carnaval. "Filha, você poderia ficar comigo só hoje. Sabe que eu estou com aquele problema na perna e não posso me movimentar muito. Seria apenas hoje, que está doendo mais que o normal", implorou a senhorinha. Infelizmente, Dona Heloísa tinha uma doença chamada artrose nas pernas, que a impedia de se movimentar muito e causava muitas dores. Ela precisava de ajuda para fazer as atividades diárias e dependia muito da filha, que muitas vezes a tratava com descaso e insensibilidade. Apesar das dores, a velhinha mantinha um sorriso no rosto e nunca se queixava de suas limitações. Ela era uma mulher forte e guerreira, que enfrentava as dificuldades com coragem e determinação. Mesmo com a doença, Heloísa tentava ajudar a filha da forma que podia, sempre com um carinho especial e um amor incondicional. No fundo, Jéssica sabia que a mãe era a única pessoa que a amava de verdade e que a havia criado com muita ternura e dedicação. Mas não quis dar o braço a torcer, pois ia sim para o carnaval e ia curtir horrores com suas amigas. "Mãe, nem deve estar doendo tanto. Eu tô indo e não me espera acordada. Na verdade, eu acho que depois da festa, eu e as meninas vamos para um rolê com os caras e não sei que horas voltamos hoje, beleza? Então, tchau."
falou a garota, que simplesmente saiu e bateu a porta na cara da mãe, enquanto ela pedia para que a filha voltasse para casa pelo menos. Coitadinha da senhora, Dona Heloísa era uma mulher muito bondosa e carinhosa, sempre preocupada com o bem-estar da filha, apesar de que era bem diferente em relação a ela do que seu falecido marido. Ela não concordava com a forma como Jéssica havia sido criada, com excesso de mimos e sem responsabilidades. Sempre tentava mostrar para a filha que a vida não era só festas e glamour, e que havia outras coisas mais importantes na vida. Mas Jéssica a achava chata e antiquada, e preferia as opiniões das amigas ricas. Heloísa sentiu uma grande tristeza em seu coração. Ela só tinha pedido à filha que ficasse com ela naquela noite, pois estava mesmo sentindo muitas dores e achava que não conseguiria se movimentar pela casa sozinha. Ela realmente não imaginava que a filha seria tão insensível e que não desse a mínima para ela. Para a velhinha, a atitude de Jéssica foi um verdadeiro golpe em seu coração. Ela não conseguia entender como alguém poderia abandonar uma mãe idosa que precisava de ajuda apenas para se divertir em uma droga de carnaval. Se sentiu desvalorizada e desrespeitada, como se a sua filha não se importasse com seus sentimentos e necessidades. Mas a garota já vinha tendo atitudes assim desde que o pai morreu. Elas não se entendiam e estavam sempre brigando. Dona Heloísa tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Se sentou no sofá e, chorando muito, sentiu que havia falhado como mãe, por ter criado uma filha que não valorizava a importância da família e do amor aos pais. O que eu fiz de errado? Ela se perguntava. Se eu talvez tivesse sido mais permissiva e menos firme, será que ela iria gostar mais de mim? E continuava chorando. A senhora passou a noite toda sozinha, sentadinha no sofá, com lágrimas nos olhos e o coração apertado. Nunca tinha se sentido tão abandonada e triste, como se a filha tivesse lhe virado as costas e escolhido o carnaval em vez de cuidar dela. Como não? Foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, quando Jéssica não voltou para casa, Heloísa ficou ainda mais triste. Tentou ligar para a jovem, mas ela não atendia. Desligava na cara da mãe. A pobre senhorinha, magoada, se perguntou se algum dia Jéssica entenderia o valor da família e a importância do amor e do cuidado com os idosos. Enquanto isso, na festança, a noite de Jéssica não poderia ter sido melhor. O carnaval foi muito animado e agitado. Primeiro, ela e suas amigas ricas foram para um salão exclusivo e chique e usaram as melhores fantasias. Depois saíram pelas ruas da cidade, rodeadas de gente animada e alegre. A garota se sentia poderosa e popular entre seus amigos, o que a fazia se sentir importante. Enquanto dançavam e bebiam, Jéssica e suas amigas conheceram um grupo de rapazes simpáticos e atraentes, com quem já tinham falado pela internet e haviam combinado de se encontrarem lá, e começaram a conversar e a se divertir. O tempo passou rápido e logo eles decidiram ir para a praia de Copacabana para continuar a festa e aproveitar o resto da noite. Jéssica estava tão envolvida com a diversão que esqueceu completamente da mãe, que havia pedido que ela voltasse para casa. Mas ela não voltaria de qualquer jeito, então não estava nem aí. Na praia, Jéssica e suas amigas se divertiram até o amanhecer, bebendo, dançando e flertando com os rapazes. Quando percebeu que já estava amanhecendo, Jéssica decidiu que não queria voltar para casa. Afinal, ela ainda tinha dinheiro da mãe para gastar e queria continuar a aproveitar a vida ao máximo. Ela decidiu ficar mais um dia e depois mais outro. E assim se passou uma semana inteira sem que ela voltasse para casa. Durante esse tempo, Jéssica gastou todo o dinheiro que havia pegado da mãe, comprando roupas, bebidas e se divertindo com seus novos amigos. Ela se sentia livre e feliz e nem queria saber se estava fazendo algo errado ou não, pois quando voltasse para casa, sua mãe estaria lá mesmo e a receberia como sempre, de braços abertos e sem que ela tivesse que enfrentar as consequências de seus atos. Mas ela não poderia imaginar o que estava por vir.
A jovem estava se sentindo exausta depois de uma semana de farra, curtição e praias. Estava ansiosa para voltar para casa e finalmente descansar em sua cama confortável. E nem sequer pensou o quanto sua mãe poderia estar magoada. Ela passou a semana toda desligando na cara da senhora, já que não queria ter que ouvir a mãe reclamando por ela não ter voltado ainda. A garota sabia que Dona Heloísa tinha ficado chateada por ter sido abandonada quando mais precisava da filha, mas como sempre estava se lixando. Ao chegar em casa, Jéssica já foi logo abrindo a porta, mas se assustou quando notou que a porta estava trancada. Estranho, pensou ela, já que sua mãe costumava deixar a porta sempre aberta para ela entrar. Ela pegou a chave reserva que guardava debaixo de um vaso de flores no quintal e tentou abrir a porta, mas para sua infelicidade, a fechadura tinha sido trocada. "Mas que merda é essa? Mãe!" gritou a moça. Ela olhou pela janela. Tudo parecia normal à primeira vista, mas ela logo notou um cartaz em cima da bancada da cozinha em que estava escrito bem grande: "Olhe debaixo do outro vaso." Jéssica imediatamente levantou o segundo vaso de plantas e lá estava um bilhete. "Querida Jéssica, espero que esse bilhete te encontre bem. Precisei viajar por um tempo, mas volto em 6 meses. Deixo a casa trancada e você sem dinheiro, para que você sinta um pouco do que é ficar abandonada e sem ter para onde ir. Espero que isso te faça repensar suas escolhas. Cuide-se e espero te ver em breve. Com amor, sua mãe." Jéssica ficou chocada, completamente boquiaberta. Pegou seu celular e começou desesperadamente a ligar para a senhorinha, mas ela desligava na cara da filha. Não é possível! Não é possível!" A garota estava indignada. Tentou ligar mais algumas vezes, porém sem sucesso. Então ficou ali parada, sem reação por um instante. Nada passava pela sua cabeça além de que aquilo não podia estar acontecendo. E como estava? A princípio, ela não tinha ideia de como sua mãe teve coragem de ter ido embora e deixado a casa trancada. Mas é claro que a culpa bateu e ela soube exatamente que aquilo era um castigo. Com a notícia de que sua mãe se foi por 6 meses para sabe-se lá Deus onde, a primeira coisa que fez foi ligar para suas amigas. Mas elas estavam todas ocupadas e não puderam ajudá-la. Ocupadas. Ela então foi andando até a casa de cada uma, pedindo para dormir lá naquela noite. Mas quando contava o que tinha acontecido, as amigas davam uma desculpa e diziam que não tinha como abrigar a garota. Ela ficou atordoada. Logo na primeira dificuldade, elas a abandonaram. Mas uma das meninas, Abigail, acabou ficando com pena e deixou que Jéssica ficasse alguns dias em sua casa. A filha da idosa ficou muito agradecida, mas logo percebeu que não era muito bem-vinda. Jéssica sentia que Abigail começou a ficar impaciente depois de alguns dias e que a estava incomodando. Como a jovem ficava a maior parte do tempo trancada em seu quarto, chorando e lamentando sua situação, a amiga realmente estava de saco cheio de todo aquele chororô. Então, depois de algumas broncas que Abigail deu na garota, dizendo que ela tinha que se virar já que sua mãe foi embora, Jéssica decidiu encontrar um emprego para se sustentar. Começou a procurar trabalho, enviando currículos para qualquer vaga que encontrava. Mas como não tinha experiência em absolutamente nada, já que era uma mimada e nunca sequer lavou um garfo, estava muito difícil de conseguir alguma coisa. "O que eu vou fazer?" pensava a filha de Dona Heloísa, triste. Ela continuou tentando ligar para a mãe, mas só dava caixa postal. Estava furiosa com a senhorinha pela sacanagem que ela estava fazendo. No entanto, não tinha outra escolha, então continuou buscando por um trabalho. Finalmente, depois de mais ou menos uma semana, Jéssica conseguiu um trabalho em um restaurante de lavadora de pratos e faxineira. Ela odiou, pois era um trabalho cansativo e extremamente mal remunerado para sustentar o padrão de vida que ela estava acostumada. "Mas pelo menos é um emprego, né?" pensava a jovem, se animando. "Agora, pelo menos eu posso dar algum valor para Abigail e calar a boca dela. Ela realmente achava que eu não iria conseguir nada."
Mas a vida não ia ser tão boa para a garota. Depois de apenas uma semana trabalhando no restaurante, sua amiga a chamou para conversar. Jessie, eu preciso que você saia da minha casa. Sinto muito, mas você está incomodando demais e eu preciso da minha privacidade de volta. Jéssica ficou arrasada. Mas, Abe, eu não tenho para onde ir. Minha mãe sumiu por 6 meses e eu não tenho dinheiro suficiente para alugar um lugar para morar agora. Eu sinto muito, Jéssica, mas eu não posso te ajudar. Você precisa resolver seus próprios problemas, porque, sinceramente, você está me atrapalhando e nem ajudando aqui você tá. Você consome mais do que ganha nesse seu empreguinho de faxineira. Respondeu a amiga com uma expressão de impaciência e continuou. Além disso, eu não quis dizer nada no dia, mas na real ninguém gosta muito de você. A gente só deixa você ficar no grupo por pena mesmo. Mas agora que nem dinheiro você tem, me desculpa, mas não dá pra ficar com a gente mais. Pega mal é pra gente. Jéssica estava pasma. Saiu da casa de Abigail com lágrimas nos olhos. Ela sentia um mix de raiva e vergonha das amigas que consideravam umas cretinas. E nunca se sentiu tão sozinha e abandonada. Não sabia como iria sobreviver. Ela tinha apenas um pouco de dinheiro guardado do que ganhou da semana e não sabia como iria pagar o aluguel ou se alimentar nos próximos dias. Então, ela pegou uma toalha de mesa do restaurante sem que ninguém visse e passou algumas noites dormindo em um banco de praça perto da praia, coberta por ele. Minha vida acabou, chorava a menina. Ela sentia que sua vida estava desmoronando e que não havia esperança. Não havia passado nem 3 semanas direito e tudo já tinha ido por água abaixo. Quando estava calor, até que dava para dormir de boa. Mas quando começou a ficar muito frio, Jéssica, como era responsável por fechar o restaurante depois da limpeza noturna, passou a dormir escondida dentro da despensa e comia os restos das comidas que sobraram do dia. Ninguém sabia disso, até que, umas 2 semanas depois, Vitor, um dos garçons do restaurante, chegou mais cedo e, quando entrou pelos fundos, viu a menina dormindo lá. Ele ficou chocado. Ela acordou no susto e implorou para que o rapaz não contasse ao chefe, senão seria demitida. Vitor, vendo a tristeza e o desespero no olhar da pobre moça, a tranquilizou e disse que não falaria nada. Ah, muito obrigada mesmo. Ela agradeceu imensamente o garçom. Entretanto, o rapaz passou o dia angustiado com a situação de Jéssica e, no final, ele a chamou num canto e disse: Você quer ficar lá em casa? Pode ficar o tempo que precisar. Tenho certeza que a minha mãe não vai se importar. Ela não sabia como reagir. Estava tão feliz e acanhada ao mesmo tempo, mas aceitou de bom coração o convite. Quando chegou lá, ela ficou boquiaberta com a simplicidade do lugar. Era uma casa bem humilde mesmo. O quarto de Vitor era tão minúsculo que quase não cabia a cama e o guarda-roupa. Ele morava apenas com a mãe e tinha só 2 quartos na casa. Mas mesmo assim, o jovem cedeu seu quarto para Jéssica e ele passou a dormir na sala. Ela ficou muito envergonhada, mas não tinha opção. E ainda assim, se sentiu acolhida por eles. Dona Neide, mãe do rapaz, a tratou como uma filha, o que a fez sentir muita falta de sua mãe. Jéssica ficou lá por alguns meses e via o quanto Vitor tratava a mãe como uma rainha. Se arrependeu profundamente pelo modo como agia com Dona Heloísa, com quem não falava há muito tempo. Que saudade, mãe! Refletia a garota. Finalmente, depois de algum tempo, ela decidiu que precisava tomar uma atitude. Como havia juntado um pouco de dinheiro com o trabalho no restaurante, alugou um pequeno quarto em uma pensão humilde que era mais próxima do seu emprego. Era pequeno e simples, mas era um lar. Dona Neide ficou triste, já que tinha se apegado à moça, mas estava feliz por ela enfim ter conseguido seu cantinho. E também, algo que Jéssica nunca imaginou que aconteceria, era que acabou se apaixonando por Vitor. Em outro momento, ela nunca ficaria com um menino pobre daqueles, mas ela não era mais a mesma pessoa. Os dois se viam sempre, já que trabalhavam juntos, e ela almoçava constantemente na casa da sogra. Jéssica estava mudada agora. Se dedicava a limpar e organizar seu quartinho com cuidado, transformando-o em um lugar acolhedor. Trabalhava duro todos os dias
e economizava todo o dinheiro que conseguia. Até porque estava decidida a encontrar sua mãe e viajar até onde ela estava. Fez muitas amizades com o pessoal do restaurante e viu o que era ter amigos de verdade, que se importavam com ela. Agora ela sentia que era forte e capaz de superar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Então, um belo dia, Jéssica estava saindo de seu expediente quando recebeu uma ligação. Não acreditou quando viu que era sua mãe. Seu coração se encheu de alegria, amor, remorso e tristeza, tudo misturado, e atendeu às pressas. "Mãe, eu sinto muito, mãe", disse ela, já chorando e soluçando. "Eu estava tão errada. Eu não deveria ter te abandonado. Me perdoa, mãe, eu quero muito consertar tudo." Heloísa, chorando do outro lado da linha, disse que estava em casa. A garota não pensou duas vezes e foi correndo até lá. Quando chegou na porta de casa e viu a senhorinha lá, deixou suas coisas caírem no chão e correu para os braços calorosos dela. As duas, chorando, se abraçaram e beijavam suas bochechas com carinho. Heloísa abraçou a filha ainda mais forte, sentindo o amor que ela tanto desejava. "Oh, minha filha, me desculpa", disse Heloísa com a voz trêmula, mas foi interrompida pela filha que, olhando gentilmente para a mãe, falou: "Mãe, eu aprendi uma lição muito valiosa e agora eu sou uma pessoa melhor. Eu sempre vou te amar e estar aqui para você. Nunca mais eu vou te decepcionar de novo." As duas ficaram abraçadas por um tempo, sentindo a felicidade de estarem juntas novamente. A partir daquele dia, mãe e filha nunca mais se separaram. Dona Heloísa finalmente recebeu o amor que merecia e estava muito feliz pela filha, que agora era uma mulher trabalhadora e até tinha um namorado muito bonito e honesto. E assim, Jéssica entendeu que a vida é curta demais para não se aproveitar cada momento com quem amamos e deu mais valor a tudo que tinha conquistado: independência, amizades e, principalmente, o amor e a admiração de sua mãe. Era um dia de trabalho comum para a aeromoça Laura. Ela estava acostumada com os voos lotados e com os passageiros apressados. Estava indo tudo muito bem no voo para a Turquia e todos já tinham se acomodado em seus lugares. A jovem começou o procedimento de orientação de segurança, mostrando aos viajantes as informações necessárias. Seria um voo de mais de 17 horas até Istambul e as pessoas estavam meio inquietas. Mas Laura sorria e era tão simpática que deixava o ambiente mais leve e tranquilo. Ela era uma mulher decidida e corajosa, que se importava muito com as pessoas ao seu redor. Era conhecida por ser muito simpática e atenciosa. Sempre estava pronta para ajudar quando alguém precisava. Tinha apenas 25 anos, mas desde nova sonhava em viajar pelo mundo e conhecer novas culturas e lugares. Ela acreditava que a vida era para ser vivida e experimentada ao máximo, e que o mundo estava cheio de possibilidades emocionantes e aventuras. Depois de se formar na faculdade de turismo, Laura decidiu seguir sua paixão por viajar e se tornou aeromoça. A jovem trabalhava nessa companhia há cerca de 2 anos e adorava seu trabalho. Ela viajava para diferentes países e cidades a cada semana, conhecendo novas pessoas e vivendo coisas novas. Adorava ajudar os passageiros e garantir que tivessem uma experiência agradável durante todo o percurso. Ao longo de sua carreira, Laura lidou com várias situações difíceis, incluindo emergências médicas, desvios de rota e atrasos devido ao mau tempo. Mas sempre se manteve calma e focada, garantindo que os clientes estivessem seguros e confortáveis. A moça era uma profissional exemplar, e seus colegas da tripulação e os viajantes admiravam sua dedicação e habilidade em fazer seu trabalho com excelência. Então, naquele dia, tudo parecia estar indo bem no voo para a Turquia em que ela estava, até que notou algo estranho enquanto passava pelo corredor, conferindo se todos estavam com um cinto de segurança e bem acomodados. Havia um casal mais velho, de uns 40, 45 anos, sentado algumas fileiras atrás da porta de saída de emergência e que parecia estar agindo de maneira suspeita. Eles estavam sempre olhando para uma menina de cachinhos dourados que estava sentada perto deles, como se estivessem incomodados com algo. Ela percebeu que a menina parecia assustada e sentiu seu instinto de proteção alertá-la que algo estava errado ali. Quando se aproximou,
perguntou a menina. Boa tarde, minha querida. Você está bem? Está confortável? Qual é o seu nome? A garotinha respondeu que se chamava Sofia, mas antes de falar mais alguma coisa, a mulher daquele casal foi rude e disse: Ela está ótima e bem confortável, não é mesmo, Sofia? Falou olhando feio para a menina, que abaixou sua cabeça e apenas concordou. Laura achou aquilo muito estranho, então perguntou se eles estavam bem, se precisavam de alguma coisa, e foi respondida com: Sim, estamos, pode ir. Ela ficou inquieta e surpresa com o quanto aquela mulher era grossa. Mas antes de ir embora, se voltou para a garotinha e perguntou: Bom, querida, se precisar de alguma coisa é só me chamar, ok? Moça, pode me levar ao banheiro? Falou a menina, já se levantando. Mas então a mulher puxou seu braço com força para baixo e disse brava: Onde você pensa que vai, Sofia? Fique sentada e assista o filme aqui. E sorriu falsamente quando percebeu que a aeromoça ficou chocada com a agressividade com que mandou a menina se sentar. Então, o homem que estava com elas falou, tentando acalmar a situação: Nos desculpe, senhorita. Somos os avós da Sofia e estamos indo visitar uns parentes na Turquia. Mas a minha neta odeia aviões. Sempre fica inquieta. Laura sorriu e falou que estava tudo bem, mas algo em seu coração dizia que deveria ficar de olho naqueles dois. Ela sabia que tinha algo errado, mas não poderia de forma alguma imaginar que aquela menininha estava sendo levada por sequestradores. Acontece que aquele casal era traficante de crianças. A mulher, Maria, e o homem chamado Carlos faziam parte de uma quadrilha internacional de tráfico de menores que atuava em vários países do mundo. Maria era uma mulher astuta e perigosa, enquanto Carlos era um homem forte e intimidante. Eles planejaram meticulosamente o sequestro da menina, que era filha de um empresário bem-sucedido aqui no Brasil, no ramo de mercado financeiro. Sofia era uma menina de 7 anos, com cabelos longos e loiros e grandes olhos azuis. Seu pai, George, era conhecido por sua habilidade em investir dinheiro em empresas bilionárias e fazer fortuna. Sua mãe, Kate, era uma mulher elegante e sofisticada, uma das maiores socialites da cidade, que vivia viajando e fazendo campanhas sobre sua linha de roupas exclusivas e luxuosas. Como a menina era de uma família influente, os traficantes viram nela uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Ou pediriam um resgate milionário, ou a venderiam para alguém muito mais rico que pagaria milhões por uma garotinha bonita como aquela. De qualquer forma, eles sairiam ganhando. Então, quando Sofia estava aguardando o motorista de seus pais buscá-la na aula de balé, eles pegaram a menina e depois a levaram para um local escondido. Socorro! Socorro! A pobrezinha gritou, mas eles já estavam longe. Ela ficou apavorada com a situação e não entendia por que aqueles estranhos a tinham levado. E ficou ainda mais assustada quando percebeu que estava sendo levada para um avião. Sofia tentou se comunicar com as pessoas ao seu redor, mas os traficantes a mantiveram em silêncio, ameaçando-a de que algo ruim aconteceria com ela e sua família se ela falasse alguma coisa. Fica quieta, garota! Nem pensa em abrir o bico, senão nós vamos atrás da sua mãe e do seu pai. Você quer que aconteça algo ruim com eles? E a menininha chorava quietinha. Maria e Carlos trabalhavam em conjunto com outros membros da quadrilha, que se infiltraram em aeroportos e companhias aéreas para facilitar o transporte das crianças. Eles tinham um esquema bem organizado e perigoso, que envolvia subornos, ameaças, falsificação de documentos e até mortes. Mas eles não contavam que a presença de Laura, a aeromoça corajosa, poderia atrapalhar seus planos. Durante o serviço de bordo, Sofia esperou até que a aeromoça passasse pela sua fileira para fazer um sinal discreto com as mãos, indicando que precisava de ajuda. Mas o olhar atento de Maria não passou despercebido. A traficante apertou com força o braço da menina e a repreendeu. "O que você está fazendo, menina? Não ouse tentar nada engraçado", ameaçou a criminosa. A pequena sentiu o coração acelerar e tentou disfarçar a tensão em seu rosto. Enquanto isso, Laura notou a movimentação na fileira e decidiu se aproximar.
Posso lhe oferecer algo, senhora? Perguntou, sorrindo gentilmente. Não, obrigada, respondeu a mulher, lançando um olhar desconfiado à aeromoça. Estamos bem assim, acrescentou com um sorriso falso. A garotinha sentiu um aperto em seu peito e seus olhos marejaram. Ela sabia que precisava ser corajosa, mas estava com medo. Tentou fingir que estava assistindo o filme na tela à sua frente, mas estava apavorada. Laura ficou cismada, mas não quis dar na cara e chamar a atenção dos traficantes. Sabia que tinha algo errado ali e que, caso fosse uma situação delicada, precisava agir com cautela. Durante o voo, enquanto servia os outros passageiros, ela sempre observava de relance a menina e tentava encontrar alguma maneira de falar com ela. No entanto, o casal se mantinha atento. Durante o sono de um, o outro permanecia acordado com os olhos vidrados na pobre Sofia. Laura notou que os traficantes observavam cada movimento. Ela tentou se aproximar novamente da menina algumas vezes durante o serviço de bordo, mas não queria chamar a atenção deles. Olhou para a menina com um olhar solidário e percebeu que Sofia precisava de ajuda. Não sabia como e nem porquê, mas tinha certeza que aquela garotinha estava com problemas. Então, em um momento em que Carlos estava de vigia, ele acabou dando uma pescada e pegou no sono apenas por alguns minutos. Foi nesse momento que Laura correu até Sofia e disse bem baixinho em seu ouvido, tentando ser discreta e não acordar o homem. Você está bem, minha querida? Sofia olhou para a aeromoça, olhou para o casal que estava dormindo e olhou novamente para a jovem com um olhar de esperança. Ela queria pedir ajuda, mas não sabia como e estava com muito medo de Carlos acordar e o pior acontecer. Laura, percebendo a angústia na expressão da menina, decidiu agir. Sabia que tinha que ser rápida e eficiente, sem levantar suspeitas e sem acordar os traficantes. Se aproximou da menininha, pegou uma caneta que estava em seu bolso e sussurrou em seu ouvido. Escute com atenção. Quando eu disser chá de camomila, é hora de você ir ao banheiro. Deixe uma mensagem escrita no papel higiênico sobre o que está acontecendo, que eu vou encontrar uma maneira de ajudar você, ok? Sofia assentiu com a cabeça enquanto escondia a caneta em sua roupinha. A pobrezinha sentiu um pequeno raio de esperança e, pela primeira vez, sorriu. Ela sabia que a aeromoça estava tentando ajudá-la, mas não tinha ideia se conseguiria escrever algo sem ser notada pelos traficantes. Então, em um momento daquela madrugada, Laura começou o primeiro serviço de bordo. Enquanto isso, a garotinha aguardava ansiosamente pela oportunidade de pedir ajuda. Quando a jovem disse, lá na primeira fileira para os passageiros, "Quem aceita chá de camomila?" E Sofia ouviu imediatamente, se lembrou do sinal que havia combinado com a aeromoça e se levantou correndo para o banheiro. Mas quando chegou na porta, teve um pouco de dificuldade para abri-la. E foi aí que a menina ouviu a voz de Maria atrás dela. "O que você está fazendo aqui, garota? Não mandei você ficar quieta?" Perguntou a traficante com um olhar tenebroso e muito irritada. Sofia sentiu seu coração acelerar enquanto tentava pensar em uma desculpa. Eu só precisava ir ao banheiro", respondeu a menina, tentando parecer calma. A mulher abriu a porta e a mandou entrar. Mas, para a infelicidade da pobre garotinha, ela também entrou junto e disse, "Está bem, mas não faça nada engraçado", falou, lançando um olhar ameaçador para a menina. Sofia ficou sem reação. Não tinha ideia de como iria deixar um bilhete para a moça com a criminosa lá dentro, a encarando. Então pediu com a voz trêmula de tanto medo, Você pode se virar? Eu não consigo fazer xixi com alguém me olhando." A mulher, mesmo achando ruim, se virou e ficou esperando. Era esse o momento. "Mas cadê o papel?" pensou a menininha, procurando por todos os lados. "Já acabou?" disse firme e grosseiramente a traficante. Tadinha da Sofia. Ficou arrasada por não ter conseguido pedir ajuda. Apenas disse à mulher que tinha terminado e saiu cabisbaixa do banheiro. Mas era um voo longo. Ainda faltavam muitas horas até o pouso. Então ela sabia que não podia perder a chance de pedir ajuda.
já que claramente a aeromoça notou que tinha algo errado. Por isso decidiu tentar novamente mais tarde, quando os criminosos dormissem. Laura, ao se aproximar da fileira deles, ofereceu chá como se nada tivesse acontecido e ficou olhando para a menina na esperança de ter algum sinal de que o plano tinha dado certo. Entretanto, foi exatamente o contrário. A menina estava tensa, com medo de que Maria estivesse a observando. Então, a aeromoça foi verificar se havia algum bilhete no banheiro, mas não encontrou nada. Não pode ser, pensou Laura. Ela estava preocupada com Sofia e chateada quando viu que nem papel higiênico tinha ali. Se sentia meio culpada pelo plano não ter dado certo, pois não verificou se a manutenção do banheiro já tinha sido feita. A pobre garotinha estava frustrada. Queria desesperadamente pedir ajuda à moça, mas não teve a chance. Ficou se perguntando se algum dia conseguiria sair dessa situação ou se seria forçada a viver com os traficantes para sempre. Coitadinha, desconhecia que o plano deles era ainda pior. A menina se sentiu impotente e desesperada. No entanto, quando faltavam apenas 3 horas para chegarem até Istambul, os comissários de bordo começaram a distribuir as refeições da manhã. Enquanto eles caminhavam pelos corredores, a menina olhava para a aeromoça às vezes. Tentou mexer o braço de forma que os sequestradores não percebessem, esperando chamar a atenção da tripulação. Porém, a criminosa ficou desconfiada do comportamento suspeito da garota e imediatamente a repreendeu com um olhar ameaçador. "O que você está fazendo, menina? Fique quieta e coma sua comida", disse a traficante de forma ríspida. Laura, se aproximando da fileira deles, reparou o clima tenso que pairava ali e viu que Sofia estava visivelmente mais assustada. Mas antes que pudesse fazer algo, Carlos interveio e pediu mais vinho, desviando a atenção da aeromoça. Então, alguns minutos depois, enquanto a tripulação recolhia os pratos e talheres, Sofia tentou deixar um bilhete para Laura no guardanapo. Ela esperou um momento em que os traficantes estavam distraídos, terminando de comer e conversando, para fazer um movimento rápido e pegar a caneta que Laura a deu em sua meia calça. A menina escondeu a caneta na palma da mão, que estava embaixo da mesa, e escreveu discretamente e muito rápido no guardanapo. Seu coraçãozinho ficou aliviado, pois agora poderia continuar com o plano de pedir ajuda. Ela dobrou o guardanapo em 4 partes, mas acabou o deixando cair no chão. Sofia ficou desesperada, pois não podia se abaixar para pegar, já que os criminosos iriam ver e tomar o seu pedido de ajuda. Ficou torcendo para que alguém visse e não o jogasse fora. Então, quando a aeromoça chegou para recolher os pratos do casal e da garotinha, Laura viu o guardanapo caído no chão e o pegou discretamente, pensando justamente que poderia ser uma mensagem da menina, já que estava dobrado tão bonitinho. Ela disse enquanto abria o guardanapo sem chamar a atenção, o escondendo do outro lado do carrinho. "Por favor, me passem os pratos e os talheres." Mas quando viu o que estava escrito lá, ficou chocada. "Socorro! Eles estão me sequestrando." Era o que dizia o papel. Laura sentiu um arrepio na espinha ao ler aquelas palavras e seu coração disparou. Ela olhou imediatamente para Sofia, que a encarava com os olhos arregalados, implorando silenciosamente por ajuda. A jovem precisava agir rápido, mas não podia deixar que os sequestradores percebessem que ela sabia da situação. O casal se irritou pela jovem ainda não ter pegado os pratos e Maria começou a falar de forma agressiva e mal educada. "Não vai pegar, não? Tá esperando o quê, moça?" Laura ficou desconcertada. "Ah, me desculpe, senhora." E terminou de organizar os pratos e os talheres no carrinho. Ela guardou o guardanapo no bolso e continuou agindo normalmente, esperando a oportunidade certa para ajudar Sofia. Antes de seguir para a cozinha, deu uma olhada de canto para a menina e percebeu que a expressão em seu rosto havia mudado, como se estivesse esperançosa. Agora então, era a hora. A aeromoça precisava agir rápido, mas com cautela, para garantir a segurança da garotinha e de todos os passageiros a bordo. Laura imediatamente alertou os outros comissários e o piloto, que ficou chocado por isso estar acontecendo em seu avião, e acionou imediatamente as autoridades. Logo, fingiu um problema na pista de pouso e anunciou aos tripulantes:
Senhores passageiros, peço a compreensão de vocês, mas tivemos um pequeno problema com a pista de pouso e teremos que ficar mais alguns minutos no ar. Mas a verdade era que estavam apenas aguardando a polícia chegar antes mesmo do avião aterrissar. Enquanto isso, a jovem tentava manter a calma e parecer o mais discreta possível para que os sequestradores não percebessem nada. Quando a aeronave finalmente pousou, Laura acionou a equipe de segurança do aeroporto e atuaram rapidamente. Enquanto os passageiros saíam do avião, a polícia entrou de forma imperceptível ao casal, esperando o momento certo para agir. Então deram um sinal. A aeromoça se aproximou da garotinha e disse, tentando tranquilizá-la: "Calma, Sofia. A gente vai te tirar daqui. Se levante e venha comigo", sussurrou a aeromoça, segurando a mão da garotinha com firmeza. Imediatamente, Maria deu um grito: "Onde você pensa que vai levar minha neta?" No entanto, nesse momento, ela e Carlos notaram a movimentação estranha atrás de Laura e começaram a ficar inquietos. Então a polícia gritou: "Vamos lá!" E foi aí que o casal percebeu que tinham armado para eles. Carlos sacou uma faca e puxou Laura, a fazendo de refém. "Se afasta, senão eu corto ela!" Gritava várias vezes o traficante durante o tempo em que Maria e ele tentavam passar pelos policiais sem serem pegos. Eles procuraram sair do avião o mais rápido possível, mas foram surpreendidos pelos policiais que estavam lá fora também cercando o avião. Eles os prenderam imediatamente e soltaram a aeromoça. Agora Sofia estava a salvo e foi levada para um lugar seguro. Contataram os pais da menininha e no dia seguinte ela os encontrou. Todos se abraçaram com alívio e felicidade. Laura foi reconhecida pela sua coragem e eficiência, e os pais de Sofia a recompensaram com uma quantia em dinheiro bastante generosa, além de ter o amor eterno daquela linda garotinha. Laura se sentiu feliz por ter cumprido sua missão de proteger os passageiros, e especialmente por ter salvado a vida de uma menina inocente. Ela percebeu que seu trabalho tinha um propósito maior e que estava fazendo a diferença no mundo. Com o dinheiro da recompensa, ela doou uma parte para instituições de caridade que ajudavam crianças vítimas de abuso e violência. E com a outra parte, fez um curso de autodefesa e aprimorou suas habilidades para estar mais preparada caso algo assim acontecesse novamente. A história de Laura e Sofia se tornou famosa e a aeromoça foi admirada por muitos como uma verdadeira heroína. Ela continuou trabalhando como aeromoça, mas agora com ainda mais dedicação e paixão pelo seu trabalho. Laura percebeu que, muitas vezes, a vida colocava em seu caminho desafios que a faziam questionar seu propósito, mas ela sabia que estava fazendo a diferença no mundo, e isso era o que importava. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até a nossa próxima história emocionante!